Olá, meu povo, sejam bem-vindos. Mais uma gravação aqui do nosso podcast, o nosso iCast, o podcast do Instituto Casais. Estamos gravando nosso 5º episódio. Hoje a gente vai falar tudo sobre o Whey Protein. Foi um assunto muito pedido pelos nossos seguidores, pelos nossos pacientes. E hoje eu tenho o orgulho de receber aqui duas colegas que trabalham com a gente. Cananda, que trabalha com a equipe da nutrição, e Fernanda, médica também, que acompanha toda a parte da nutrologia. Vamos ter uma missão árdua, né, como sempre, de tentar enxugar esse assunto extenso em 30 minutos. E aí vamos ver como é que a gente consegue se virar para resumir esse conteúdo tão amplo aqui. E tentar responder todas as dúvidas, né? Sim, que foram muitas ao longo da semana, né? Então, Cananda, primeiro eu queria agradecer você por ter aceitado o convite. Seja bem-vinda ao nosso podcast, é o primeiro que você está gravando com a gente. Fernandinha já é o segundo, mas você é o primeiro. E eu queria já abrir fazendo uma pergunta para você, tá? Uma pergunta que eu acho que é básica para a gente começar a falar sobre qualquer assunto. A primeira coisa que a gente tem que fazer é definir. Então, muita gente confunde isso. Então, o Whey Protein, a proteína do leite, é o quê? Defina para mim. O Whey Protein, o que danado é isso? Boa noite, obrigada pelo convite. Vamos lá, o que é o Whey Protein? O Whey Protein é a proteína do soro do leite. E o leite ele é dividido em duas frações, né? O coágulo, onde a gente tem a caseína, que é uma proteína maior e de difícil digestão, e o soro do leite, onde a gente tem proteínas menores, gordura, lactose, vitaminas hidrossolúveis e água. O que é que a indústria faz? Ela pega esse soro do leite, passa por um processo de filtração até chegar aos tipos de Whey Protein. Então, o primeiro tipo de Whey Protein é o Whey concentrado, onde ele vai ter gordura, lactose, vitaminas, só não vai ter a água, certo? E a proteína, obviamente. É um produto mais barato, certo, no mercado e é um pouco mais calórico. A indústria, então, continua esse processo de filtração até a gente chegar no produto mais limpo, que é o que a gente chama de Whey Protein isolado. Ele vai ter proteína e vitaminas na sua composição. Porém, o que muita gente não sabe é que nem todo Whey Protein isolado, de fato, é 100% zero lactose. Porque o tipo de filtração que a indústria utiliza não consegue eliminar 100% dessa lactose. Então, o que é que eles fazem? Adicionam a enzima chamada lactase, que digere esse carboidrato, que é a lactose, para que assim pessoas com intolerância possam utilizar, certo? Ele é um produto um pouco mais caro, menos calórico e para quem está aí querendo também o processo de emagrecimento é bem interessante utilizar. E o último é o Whey Protein hidrolisado. Ele passa por um processo de hidrólise, né, de quebra, ou seja, ele está pré-digerido, então a digestão e absorção é muito mais rápida. É um produto mais caro, é indicado para quem tem algum problema digestivo. Perfeito, eu acho que é bem interessante a gente passar isso para as pessoas, que muita gente não entende, né? Principalmente a pessoa que está entrando agora nesse meio e muita gente, eu vou começar a treinar, vou para academia, quer fazer por conta própria, né? Aí chega lá na prateleira, tá lá um mundo de whey, um com preço muito menor do que o outro, e por que tem essa diferença tão grande? E aí você começa a entender o porquê. É tão diferente o processo que você leva para transformar um whey em concentrado, isolado e hidrolisado, e é toda essa dificuldade que vai fazer um produto ser mais caro do que o outro, tá? Perguntando para a Fernandinha agora, uma pergunta que fizeram muito ao longo da semana e que eu acho que é interessante a gente falar, é sobre a questão das gestantes, né? Muita gente pergunta, gestante pode ou não pode usar o whey, tá? E queria agradecer mais uma vez eu ter aceitado o convite de estar participando aqui com a gente. Então, primeiramente, boa noite. Queria agradecer aí esse segundo convite. É sempre um prazer estar aqui com vocês. E vamos lá para a pergunta, né? Na verdade, não existe nenhuma contraindicação, né, para o uso do Whey Protein na gestante. A gente só precisa se atentar ao fato de que a gestante ela tem uma meta proteica, né, uma meta de proteína a ser cumprida. O processo da gestação ele é extremamente importante, não só para a mãe quanto para o bebê. Então, a nossa prioridade é atingir a meta de proteína. Se aquela gestante consegue atingir a meta sem utilizar suplemento, não tem por que a gente adicionar, né? A palavra já vem do que realmente significa, é suplemento. Então, se ela não atinge a meta proteica, a gente vai suplementar. Mas não, com relação a malefício, não existe nenhum tipo de comprovação sobre malefício em gestante. Então, sim, a gente prescreve sem problemas. Uma coisa que eu acho sempre válido lembrar, até com uma forma responsável da gente falar, né? Como a gente está lidando com um público grande, nunca se deve fazer nada por conta própria, né? Principalmente falando em relação à gestante, né? A gestante vai ter necessidade de suplementar muitas vezes ácido fólico, ferro, e isso aí não pode ser feito por conta própria, tem que ter realmente um acompanhamento médico de perto, uma equipe multidisciplinar, para que as coisas realmente funcionem da forma correta, né?
Uma outra pergunta para você, Fernandinha, que essa aí é o seguinte. Quem é que não pode tomar? Existe alguém que tem contraindicação ao uso do whey protein? Alguém que não possa? Pronto. Como a colega aqui explicou pra gente, né, o whey protein ele é derivado do soro do leite. Então, assim, aqueles pacientes que têm alergia, né, à proteína do leite, são aqueles pacientes que não vão poder usar de forma alguma. Então, o paciente que já tem histórico realmente de consumir qualquer produto derivado do leite ou o próprio leite em si e tem sintomas aí cutâneos, né, de alterações na pele ou tem sintomas respiratórios, esse é o paciente que a gente não vai poder utilizar de jeito nenhum. Mas assim, o ponto de atenção é a questão dos pacientes que têm doença renal, né? A doença renal, ela gera uma limitação da quantidade de proteína que pode ser utilizada no dia. Então, é algo que a gente precisa prestar bastante atenção. Se existe uma alteração da função renal, não é que você não pode suplementar o whey, mas você precisa limitar a quantidade de proteína que você oferece àquele paciente no dia. Então, prestar bastante atenção antes de prescrever de uma forma livre, indiscriminada, o whey protein. Seriam basicamente essas duas ressalvas aí mais importantes. Beleza, ótimo. Caranda, essa pergunta eu acho que você deve ouvir muito. Veja se eu estou enganado. Eu, pelo menos, escuto demais. Porque eu acho interessante esse tema do whey protein, é que assim, a gente escuta de todos os lados perguntas, né? Às vezes de colegas médicos, você deve escutar até de colegas da nutrição também, familiares nossos, amigos, muita gente pergunta. E essa aqui, você vai ver se a gente não pergunta, que é o seguinte: o whey engorda ou não engorda? Realmente é a pergunta que a gente mais escuta, né? O que é que acontece? Como a colega falou, o suplemento ele vem para complementar, né? E deixar aqui bem claro que o whey não engorda logo de cara para todo mundo. Na verdade, nenhum alimento de forma isolada vai engordar alguém ou emagrecer alguém, certo? Isso é uma junção de fatores. Depende também de todo o déficit calórico que você está tendo, a caloria que você está ingerindo durante o dia, o sedentarismo também. Então, isso sim vai contribuir para o ganho de peso. Agora, o coitadinho do whey sozinho não vai não. Eu queria que os pacientes entendessem isso, sabe? Porque, me corrija se eu estiver errado, é quase matemático isso, né? Se você ingerir mais do que você gasta, você vai engordar. Se você ingerir menos do que você gasta, você vai emagrecer. Se você ingerir a mesma quantidade que você gasta, você vai manter seu peso. Então, vai ser independente isso. Foi o whey, enfim, de onde quer que tenha vindo a caloria, o que vai fazer engordar ou emagrecer é se você está além do que você está gastando ou aquém, abaixo. Então, o raciocínio é bem por aí, não é isso? E a gente utiliza muito também para os pacientes que visam emagrecimento, utilizar o whey protein, porque a gente consegue, além de bater as quantidades de proteína durante o dia, mantém a saciedade desse paciente, então ele vai comer menos, certo? Então isso é mito, não existe. O whey protein é um excelente suplemento que a gente pode estar utilizando durante o dia, até para facilidade mesmo. Tem gente que não consegue comer uma certa ingestão de carne, de proteína, a gente passa por algo mais simples. Bate ali no shake, uma vitamina, então ele consegue já ingerir. Então, perfeito. O whey não engorda. Perfeito, maravilha. Fernandinha, outra pergunta aqui em relação a... Você até chegou a iniciar um pouquinho, falar sobre quem tem intolerância à lactose. Pode ou não pode? Aí, nesse ponto, eu queria ver se você falava um pouquinho, que eu acho que conceitos que se misturam, e principalmente para o público que não é da área de saúde, confunde, que é entre alergia, hipersensibilidade e intolerância. São coisas diferentes, mas eu acho que muita gente confunde, né? Com certeza, Bruno. É super importante a gente fazer esse esclarecimento, né? Porque a maioria das pessoas, na verdade, quando ingere algum produto que seja proveniente do leite e tem alguma reação, né? Alguma reação gastrointestinal, então distensão, sensação de cólica, diarreia, refluxo, a primeira coisa que aquela pessoa pensa, tem uma intolerância à lactose. E uma coisa não quer dizer a outra, né? Então a gente precisa realmente fazer essa diferenciação. No caso do whey protein concentrado, ele vai conter ali a proteína, a gordura e o carboidrato do leite. Então, a lactose ela é um carboidrato do leite. A partir do momento que uma pessoa ingere ali o whey concentrado e tem o sintoma, pode sim ser intolerância à lactose. Nesse caso, o mais indicado é que a gente substitua pelo whey protein isolado, que a gente tem realmente essa ressalva do fato de que o whey isolado ele pode vir com frações de lactose, como a colega falou, mas a gente espera que pelo menos isso reduza os sintomas no paciente que tem intolerância. Então, se
a suspeita é de intolerância, a gente substitui por um produto sem lactose ou o próprio whey sem lactose e o paciente continua tendo sintomas, aí a gente tem que pensar ou numa alergia à proteína do leite ou numa hipersensibilidade. Qual é a diferença? A alergia é um processo que ela ativa o sistema imune do paciente, então ela costuma vir com outros sintomas de alergias, alterações na pele, alterações na parte das mucosas, na boca, nos olhos. Então, a gente consegue fazer esse diagnóstico através de um exame de sangue específico, onde a gente vai avaliar os anticorpos, né? O IgE do paciente específico para o leite. Existe também a hipersensibilidade, onde aquele intestino ele é mais sensível à digestão do leite. Então, existem alguns compostos no leite que realmente têm a digestão mais difícil e alguns pacientes podem ser mais sensíveis. E isso pode gerar a sensação de estufamento, pode gerar diarreia, pode inclusive gerar obstipação, lentificar aí o processo do trânsito intestinal e isso pode se confundir realmente. Então, o ideal é que você tenha um acompanhamento médico se você tem qualquer um desses sintomas para fazer a diferenciação e ter o segmento mais correto possível. Perfeito. Só para complementar a Fê aqui, ela falou em relação à intolerância à lactose. Nem todo paciente com intolerância à lactose possa sentir usando o whey isolado, Porque isso depende também muito do grau desse paciente. Exatamente. Então é normal o paciente ter intolerância, tomar um whey isolado que talvez não tenha a adição da enzima lactase e não sinta nada, certo? Então, para a gente só deixar claro que dá sim para usar, mas isso também vai muito individual da pessoa. E muita gente confunde principalmente a questão da alergia, né? Muita gente usa o termo alergia de forma indevida. E foi bem interessante, você falou, quando ela falou IgE, para quem não é da área de saúde, IgE é uma imunoglobulina, é um anticorpo, imagine que o seu organismo entende aquela substância que entrou como algo estranho e ela vai reagir produzindo algo contra aquilo. É o mesmo que acontece com quem tem, por exemplo, rinite alérgica. Você produz anticorpos contra algum fator que desencadeou aquilo e aí você tem sintomas mais sistêmicos, como ela falou. Então, às vezes, coceira, que a gente chama de prurido. Então, assim, raste cutâneo, né? Manchas no corpo. Então, são coisas mais exacerbadas, assim. É diferente da intolerância, como o Fernandinha bem falou, tá? Pergunta que vem crescendo muito esse público e eu acho que é interessante a gente abordar esse tema. Eu digo isso porque eu tenho esse exemplo em casa, minha namorada ela é vegetariana, aqui a pergunta é exatamente envolvendo isso, né? Sobre o público vegano, vegetariano. A gente está falando de whey protein. O whey protein vem lá do soro do leite. O leite tem origem animal. Aí vem a pergunta, vegano pode usar o whey protein? Como é que funciona isso? por ser de origem animal, não, né? O vegano realmente não pode usar. Mas hoje em dia, a indústria, a gente tem as proteínas vegetais, né? Através de arroz, de ervilha, de amêndoas. Hoje a gente tem uma gama de opção que no mercado que dá pra gente substituir, sim. Ótimo. E aí, nesse sentido, a gente pergunta assim, existe alguma melhor do que a outra? Ah, o whey protein é melhor do que a proteína vegetal, a proteína vegetal é melhor do que o whey protein. Existe isso ou não? Vamos lá, ó. A proteína do soro do leite, ele tem maior quantidade de alguns aminoácidos essenciais, que a gente chama de BCAAs. Já a proteína vegetal não tem tão boas quantidades assim. O que é que a indústria faz? Adiciona o BCAA nesse suplemento. Agora, como eu sempre falei, olha o rótulo, veja se esse rótulo tem uma boa quantidade de BCAAs. Para quem não sabe, os aminoácidos essenciais do nosso corpo ele não produz. Então, a gente precisa de fato ingerir, ou na alimentação ou na suplementação. Então, como a indústria hoje em dia já adiciona esses BCAAs no whey vegano, ambos vão ter a mesma função, vão funcionar perfeitamente, certo? Agora, lembrando sempre de se atentar ao rótulo, que é muito importante, mas são excelentes para o processo de recuperação muscular, para aumentar o aporte de proteína na alimentação. Perfeito. Acho Muitas que... vezes, desculpa, Não, fica à vontade. muitas vezes o que a gente faz no consultório, né? Por exemplo, a proteína de arroz. Para a gente conseguir gerar uma equivalência dos aminoácidos que tem no whey protein, a gente aumenta um certo valor da dose. Então, se você vai tomar uma dose X do whey protein, muitas vezes na proteína de arroz você vai tomar duplicada aquela dose. A gente faz esse ajuste para que tenha essa equivalência mais aproximada. Perfeito. Eu acho que fica bem claro, assim, a gente não cansa de repetir da importância de você estar tendo o acompanhamento do profissional quando você vai escolher a suplementação, né? Porque exatamente isso que você falou, existe uma variedade enorme. Muita gente pergunta qual o melhor? Depende. Porque a gama é tão grande de possibilidades que realmente tem marcas excelentes e tem marcas muito ruins. Então, e aí
A escolha disso vai depender do acompanhamento que você está fazendo, do seu objetivo e de aonde você quer chegar, né? Perguntando agora a Fernandinha o seguinte: muita gente tem a impressão de que eu vou treinar, eu quero hipertrofia, obrigatoriamente eu tenho que usar. Não estou falando aqui que a pessoa é intolerante nem nada, a pessoa não tem nenhuma contraindicação, tá? Mas aí eu pergunto, ela pode não usar? Ela pode substituir por alimento o whey protein? Com toda certeza, Bruno. Na verdade, como a gente falou aqui, né, o que vai gerar a hipertrofia? Você tem que dar ao seu corpo uma oferta maior, né, de proteína, de aminoácidos, do que ele consome durante o dia. Se você vai fazer isso com ovo, se você vai fazer com frango, se você vai fazer com peixe, se você vai acrescentar whey, não importa. O que importa é que você realmente atinja, né, essa quantidade de proteína. Inclusive, se você for vegano, você for consumir aí outros tipos de alimentos que não são de origem animal, contanto que você atinja a sua meta proteica, não existe necessidade de um suplemento, que é como a gente sempre fala, o suplemento é para suplementar, né, não é para substituir. Perfeito. É importante que as pessoas que estão em casa saibam disso, né? Quando vai se montar uma dieta, o pessoal da nutrição o que ela vai levar em consideração? Vai levar em consideração a quantidade de calorias que você gasta, seu objetivo, e aí baseado nisso, né, Cananda, vai montar a distribuição daqueles macronutrientes, que a gente chama proteína, carboidrato e gordura. E aí a divisão disso é que é importante. Quanto de proteína no dia, quanto de carboidrato no dia, quanto de gordura no dia. De onde vai vir essa fonte, indifere. O importante é que tenha aquela cota para o seu objetivo. Se a cota proteica vai vir do whey, como o Fernandinha falou, se vai vir do ovo, se vai vir do frango, indifere, né? Então acho que cai por terra um pouco disso, né? Porque tem pessoas às vezes que não têm o poder aquisitivo de comprar o whey. A gente sabe que não é tão barato, né? Principalmente dependendo da dosagem que você vai fazer. E aí você não pode limitar essa pessoa, se ela não vai fazer whey, você não vai atingir seu objetivo de forma alguma. Existem alimentos que conseguem suprir e lhe dar a mesma quantidade de proteína que você teria comprando esse suplemento, não é verdade? Inclusive, é super importante lembrar que o alimento ele não contém só proteína, ele tem vários outros micronutrientes, né, que são as vitaminas, os minerais, que o whey protein não vai garantir. Então, a gente precisa comer comida de verdade, né? E né, suplementar se necessário. Perfeito. Uma pergunta, Cananda, que eu queria fazer para você é o seguinte, em relação às formas de consumo, que eu acho que existe uma variedade enorme, né? Se é com comida, tem gente que faz panqueca de whey, né? Enfim, se é com bebida, se tem diferença, eu queria que tu falasse um pouquinho a respeito disso. O whey, para mim, é um dos melhores suplementos em relação a gente fazer receitas, shakes, em comparação a outros. Eu, por exemplo, eu sou um pouco chatinha em relação ao gosto do whey. Então você consegue mudar a aparência, o sabor desse suplemento com esse alimento, misturando tudo, e você acaba tendo uma boa aceitação. Então com o whey a gente pode fazer shakes, bater com fruta ou com água, fazer a panqueca, bolos também, a gente tem várias opções. É muito comum até no consultório os pacientes perguntarem, poxa, se eu esquentar o whey eu vou perder a função dele, eu vou perder proteína? E não, o que é que acontece na verdade é uma desnaturação, né? Muda o arranjo daquele aminoácido, mas o aminoácido vai estar ali, você vai absorver ele todo, certo? Mas dá pra gente fazer uma gama de variedades, principalmente para quem tem dificuldade de ingerir o whey só na água. Então a gente pode botar um iogurte ou uma fruta, é interessante também. Perfeito. Só uma coisa que eu lembrei, eu ia falar antes, eu esqueci, talvez quem esteja em casa não tenha esse conhecimento que é importante a gente lembrar. A gente chegou a falar de aminoácidos essenciais, naturais, só para não deixar passar batido essa informação, as pessoas precisam saber que proteína é um conjunto de aminoácidos, tá? Então nós temos a quantidade X de aminoácidos, eles, de acordo com a combinação deles, vão formar proteínas diferentes, tá? Então nós temos aminoácidos naturais, aqueles que nosso corpo produz, e aminoácidos essenciais, aqueles que a gente tem que procurar na alimentação, senão a gente não tem essa produção, tá? E aí, só para deixar isso bem claro, quando a gente está falando de aminoácidos aqui, que às vezes quem está em casa, a hora a gente fala de aminoácidos, a gente fala de proteína, na verdade uma coisa é o conjunto da outra, tá? Para ficar bem claro. E nesse contexto, eu queria te fazer uma pergunta, Cananda, que eu imagino que você também deva ouvir muito, que as pessoas ficam na dúvida. Que horas eu tomo whey? Tem diferença? É antes do treino? É depois do treino? É durante o treino? Eu queria que tu falasse um pouquinho sobre isso. Não tem, assim, na verdade, horário para você tomar, se o objetivo é você aumentar um pouco o aporte proteico da sua alimentação no geral. Pode tomar em qualquer momento do seu dia. Quando a gente fala em treinamento, né, a alimentação pré-treinamento, a gente precisa fornecer energia para que você consiga executar aquele treinamento ali.
Então, priorizar a ingestão de proteína pré-treino não é interessante porque essa não é a função primária dela, certo? Então, para quem aí faz uma atividade física, um atleta, o interessante é pós-treino, porque é onde a gente tem aí um maior processo de sinalização de recuperação muscular, para quem visa também hipertrofia, é o melhor momento. Mas para aquelas pessoas que querem só aumentar mesmo a distribuição, não tem problema ser pré, botar pequenas dosagens, porque também não adianta a gente encher de proteína pré-treino, porque não vai fornecer energia, certo? A não ser em casos específicos, por exemplo, um atleta que faz um triatlo, né, que tem duração aí de 2 horas, um pouquinho a mais. Aí a gente pode acrescentar um carboidrato, uma gordura, uma proteína, porque ambos vão depois se transformar em energia para essa pessoa. Mas para quem faz uma musculação, 1 hora e meia, não tem necessidade. E lembrar que, assim, no público de pacientes que buscam hipertrofia, que eu acho que a maior parte é dos pacientes que utilizam o whey protein, lembrar que não é só a quantidade total do dia, a gente precisa distribuir essa proteína durante as refeições. Então não adianta você pensar, olha, eu tenho que consumir X quantidade e você pegar toda essa quantidade e consumir ali no pós-treino. Mesmo sendo um momento crucial, você precisa, em outras refeições, fracionar. O seu organismo não consegue absorver tudo de uma vez, então a gente precisa garantir que isso seja bem distribuído também. Até porque a gente não reserva proteína, né? Então é importante ter o que a gente chama de aminoacidemia, manter essa quantidade de proteína ao longo do dia, justamente para que a gente tenha esse resultado melhor futuramente. Ótimo, maravilha. E para você, Fernandinha, o whey causa acne, sim ou não? Muita gente pergunta isso. Será que se eu usar o whey protein eu vou ficar com espinha? E aí? Bom, aí eu vou dar aquela resposta que é o que ninguém gosta de ouvir. Depende. Aí depende do paciente. A gente não tem exatamente uma resposta, né, do porquê que o whey causa acne, mas a gente vê na prática clínica que realmente pode aumentar, né? Quando você aumenta a quantidade de proteína na dieta, isso pode deixar a sua pele mais oleosa, aumenta a produção do sebo na pele. Então, se você já tem uma predisposição a ter acne, isso aí vai aumentar. E a gente realmente observa, né, que alguns pacientes apresentam aí aumento de acne. Nesse caso, realmente, a gente precisa reduzir a quantidade ou, se aquele processo estiver muito intenso, suspender e substituir por outra fonte proteica que não seja derivada do leite. Exato. Alguns pacientes até respondem melhor quando você faz essa troca para uma proteína de origem vegetal. Às vezes tem uma melhora na questão da acne, como você falou. Acho que na medicina é muito isso, né? Tem muita coisa que é muito relativo. A gente falou isso na nossa última conversa, né, da terapia de reposição hormonal. Na medicina, nem nunca é sempre, nem sempre é nunca, né? Então, é bem isso. A gente tem que levar em consideração os casos bem particulares, ver como cada paciente vai responder. Nesse contexto também, Fernandinha, eu queria perguntar em relação a uma coisa que você já chegou a falar, mas eu queria que abordasse um pouquinho mais, sobre a questão da doença renal. Causa doença renal, o whey causa lesão renal, porque a gente chegou a falar um pouquinho sobre os pacientes que têm uma doença renal, mas muita gente pergunta, e se o whey vai causar doença renal? O que é que tu tem para falar a respeito? Não, na verdade isso é algo que, já deixando assim todo mundo bem tranquilo, o whey não causa doença renal. O que na verdade a gente observa é que o paciente que já tem uma doença renal instalada, ele não pode utilizar excesso de proteína, ele precisa limitar essa quantidade. E aí, se esse excesso se dá com ou whey ou qualquer outra fonte proteica, essa doença ela pode progredir. Mas se você tem o seu rim aí saudável, normal, não existe por que ter esse tipo de preocupação. Nós também não temos evidência científica de que uma quantidade aumentada de proteína durante o dia, numa pessoa saudável, possa desencadear uma doença renal. Muita gente confunde isso, né? Diz assim, o paciente com lesão renal tem uma restrição proteica. Então quer dizer que se eu ingerir grande proteína eu causo lesão renal? Não, são coisas diferentes. E lembrar que é multifatorial, né? São vários fatores, incluindo a hidratação, né? A pessoa que não bebe água está muito mais propensa a desenvolver um problema renal do que com o consumo de whey. Então é uma coisa tão simples do dia a dia que as pessoas não sabem. Uma coisa que você chegou a comentar, Cananda, que eu acho super válido, eu particularmente tenho sempre esse cuidado de olhar, é a questão do rótulo. E eu queria que tu falasse um pouquinho a respeito disso. Vale a pena olhar? O que é que a gente deve procurar ver ali quando a gente vai comprar? Já que, como eu falei, tem tantas possibilidades, né? Que eu acho que pequenas orientações que a gente pode dar pode pelo menos ajudar um pouco a pessoa na hora da decisão. Com certeza, vale muito a pena olhar o rótulo, porque o whey, ele está vendendo proteína,
né? Então, se você compra um produto que tem menos carboidrato, então ele vai ter mais proteína. Então, se você compra um produto que tem um teor de carboidrato ali um pouco mais alto, isso pode um pouco desequilibrar o plano alimentar, principalmente para quem visa emagrecimento, uma perda de gordura. Então, ali a gente vai ter mais gordura, mais caloria, adoçantes artificiais, né, que dependendo do público, alguém que tem uma desbiose, hoje não tem uma saúde intestinal tão boa, isso também pode interferir nessa saúde como um todo. Então, é importante sim a gente ler o rótulo, o que é que tem em termos de quantidade, e quanto mais proteína, melhor, porque é isso que a gente quer no whey protein. A gente não quer açúcar, a gente não quer carboidrato, a gente quer proteína. Perfeito. E a última pergunta que eu queria fazer para você, Fernandinha, é o seguinte. E como é que a gente escolhe a melhor marca para consumir o whey? Que é uma coisa que muita gente pergunta, né? Qual é que você usa? Muita gente pergunta logo. E aí, qual é que você usa? É o melhor? Qual é o melhor? Como é que a gente faz para escolher isso? Bom, essa eu acho que é a pergunta que eu mais recebo no consultório, nas redes sociais, aí sobre o whey protein, né? Todo mundo quer saber qual é a melhor marca. Na verdade, não existe melhor marca, né? Existem diversas marcas boas, existem, como você falou, né, diversas marcas que não são boas, mas em primeira mão, sempre, como Cananda disse, olhar os ingredientes. Então, você vai observar, eu gosto sempre de fazer uma analogia e falar para meus pacientes, quanto maior o número de ingredientes que existe no produto, menos saudável ele é. Então, se você abre ali aquele produto que diz que é um whey protein e você lê lá nos ingredientes, proteína de soja, proteína do colágeno, são outras proteínas que não têm a função de construir músculo. Então, a partir daí, você já sabe que aquele whey protein ele não é tão puro assim. Fora isso, uma série de conservantes, né, que podem estar inseridos ali. Normalmente, a gente observa que são produtos que têm um preço muito mais barato e, por isso, é importante sempre perguntar ao seu médico, né, sobre a marca que ele indica para você. E, em terceiro ponto, tem a questão dos adoçantes, né? Que é uma questão aí muito importante, porque existem alguns adoçantes que a gente não indica realmente hoje o consumo, e existem outros que a gente pode indicar ou não, a depender da situação. Então, por exemplo, a sucralose, né, e o xilitol, que são dois adoçantes que estão muito presentes aí na maior parte das marcas do whey protein. Para as pessoas que têm problemas intestinais, isso pode realmente desencadear uma reação que muitas vezes pode ser confundida com intolerância à lactose, com hipersensibilidade. Então, o paciente ele vai ingerir, ele vai dizer, nossa, eu realmente não me dou bem com a proteína do leite. Não é a proteína, é o adoçante. Então, são esses 3 pontos principais que eu recomendo sempre observar. Primeiro, a composição, né? Observar se realmente existe aí um excesso, se o whey ele é concentrado, se ele é isolado, se a proteína realmente é do soro do leite, se não tem outros tipos de proteínas adicionadas que não têm valor, né, na constituição muscular, e observar os outros ingredientes, né, conservantes, incluindo a questão dos adoçantes. E fazer isso de preferência com orientação médica ou do seu nutricionista. Perfeito. Eu acho que essa é a grande missão da gente, né? Esclarecer, falasse um pouquinho sobre esse tema que é tão pedido, tão, assim, os pacientes questionam tanto, né? E levar essa mensagem, sabe? De que nada deve ser feito por conta própria, você tem que ter um acompanhamento de perto para que você tenha o resultado que você deseja, tá? Eu queria agradecer muito a vocês por terem aceitado. Acho que a gente conseguiu cumprir a missão aí de enxugar o que a gente podia fazer para 30 minutos. É difícil, é um tema amplo, mas é bem difícil. Então eu queria agradecer a vocês por terem aceitado, Cananda, Fernandinha, tá? Obrigada. Espero que vocês tenham gostado. Esse foi o nosso 5º episódio. Hoje não tivemos aqui a presença do nosso chefe Lucas, né, que com certeza está nos assistindo aí. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo. Um abraço.